Fala pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre os blocos aritméticos dentro do software XD Pro, que é o software aí de programação do CLP. Nós estamos aqui utilizando o CLP com IHM incorporado GPM20T. Bom, para nós utilizarmos os blocos aritméticos, nós pegamos por base essa fórmula aqui, onde tem as principais operações matemáticas, como multiplicação, divisão e uma soma. Então nós vamos jogar essa formulinha aqui dentro do software para obtermos uma saída aqui, beleza? Então no software eu vou criar primeiramente uma entrada, pode ser uma memória M0, por exemplo, e eu vou acionar o meu primeiro bloco. Mas como que eu acho a nomenclatura do bloco que eu quero? Como que eu acho os blocos que eu quero? Então eu venho aqui na função F8, que é em Other, clico nele, e aqui do lado ele me mostra as subdivisões divididas por assunto que eu tenho para programação. Então digamos que eu queira aqui um float point, por exemplo, trabalhar com números floats, algumas operações em float. Eu clico no mais e aqui ele me dá algumas operações. Aqui, por exemplo, arco cosseno, arco seno, arco tangente, enfim, alguns blocos que trabalham com números floats. Eu quero uma função de clock, por exemplo, eu venho aqui em clock operation, então ele dá o write RTC, um read RTC, enfim. Como nós vamos trabalhar com as funções matemáticas, com as operações matemáticas, nós vamos vir aqui em data operation. Então aqui ele me mostra toda a parte de operações que eu tenho para programação. Então cada uma tem sua particularidade e aqui eu consigo ver qual função, qual bloco que eu utilizo. Bom, a princípio vamos fazer essa operação onde eu vou multiplicar uma variável A por uma variável B. Então eu vou pegar o bloco de multiplicação. Então aqui é bem intuitivo. Então aqui multiplication seria esse demul. Então D na frente significa double word. Se eu quiser um bloco em word, por exemplo, eu vou só no mul. Então a gente procura aqui para ver se nós temos um bloco só com mul. Aqui ó, então só tem um bloco com mul, que seria o trabalho com uma word só. Então eu clico nele, clico duas vezes e aqui ele já me dá a possibilidade, ele já me dá a nomenclatura mul para eu configurar o bloco. Então aqui ó, ele me pede 3 words, que seria uma variável multiplicando uma outra variável e o endereço de saída dessa variável. Então, como na formulinha aqui ele não me deu valor de constante, ele me deu variáveis que eu posso alterar, então eu vou atrelar um registrador para o A e um registrador para o B. Então eu vou, depois do bloco mul aqui, eu vou dar um espaço, vou colocar um D100, que vai ser minha variável A, vai multiplicar por uma variável B, que eu vou chamar de D102, e vai me dar o resultado numa variável C, que eu vou chamar de D104. Dou um Enter, e aqui ele criou para mim a minha primeira linha de programação. Então ele vai multiplicar aqui o D100 por o D102, que seria A vezes B, e dar o resultado no D104. Beleza? Então a próxima, nós vamos criar aqui um M1. Então eu vou pegar esse valor do resultado desse produto e dividir por 2. Então aqui eu não vou usar mais um registrador, eu vou usar uma constante. Do que? De divisão. Então eu tenho que pegar um bloco de divisão. Então eu volto aqui no meu eixo árvore do lado esquerdo e vou procurar a função de divisão. Então achei aqui um bloco em Word de divisão. Mesmo esquema. Clico duas vezes, ele vai me dar o bloco div aqui e 3 words. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir o valor do resultado do produto, que é o D104, dividir por 2. Então aqui eu jogo o valor de 2, que é a constante. Não vou atrelar um registrador porque na fórmula ele não pede uma variável, aqui é uma constante. E um resultado final que é na D106.
Aí ele deu um erro, então provavelmente foi porque nós utilizamos aqui como entrada. Então se eu usar aqui na saída, talvez ele não tenha reconhecido esse valor de 2. Então vamos ver o que nós faremos aqui. Vou jogar um D108, por exemplo. Aí ele permitiu. Beleza. Então eu posso, posteriormente que eu alterar esse registrador aqui, eu posso colocar uma constante para ele. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o resultado do meu produto e dividir por 2. Então, esse D106, eu já posso dar um valor para ele, que é um valor de 2. Beleza? Aí já fica a constante 2 aqui atrelada a esse D106. Beleza? E o resultado dessa operação aqui, ele vai me dar no D108. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer D108 mais uma outra variável, que é a variável C. Então vou criar mais uma linha aqui, onde eu vou pegar um bloco de adição. Esse cara aqui. 2 vezes. Então ele vai pegar aqui o D108, que é o resultado do meu produto e da divisão, e vai somar uma outra variável, que eu vou chamar de D110, e o resultado dessa soma vai ser na D112. Então criei aqui a minha fórmula. Então usei 3 blocos, que é o bloco de multiplicação, de divisão e o de soma. Usei os 3 aqui, certo? Eu posso criar uma lógica selo, uma lógica onde uma entrada eu aciono os 3 blocos de uma vez para ele fazer essa conta direto, ou eu posso fazer como eu fiz aqui, operação por operação acionado por bit. Então acionei o M0, ele vai fazer esse produto aqui. Acionei o M1, ele vai fazer o produto e a divisão. Acionei o M2, ele vai fazer aqui a soma. Então, para cada operação, eu atrelei uma memória aqui também. Eu posso jogar tudo numa M0 para ele fazer tudo de uma vez? Posso. É só eu pegar as funções aqui disponíveis no software, colocar tudo interligado numa lógica e aí eu consigo fazer essa fórmula direto, com uma memória só. Beleza? Então aqui nós vamos jogar no CLP. Vamos descarregar essa programação no CLP e verificar se realmente ele está calculando corretamente para mim. Vamos run. E aqui eu consigo alterar os valores desses registradores. Então, no D100 e no D102, que é o A e B, eu vou multiplicar 2 vezes 3, por exemplo. Então, no D100, eu clico com o botão direito, Edit, o Word Registro D100, vou colocar 2. E no D102 eu vou colocar 3. Beleza? E no D104 é o meu resultado. Então ele tem que me dar um valor de 6 aqui. Então vamos ver se ele está fazendo isso. Aí acionei o M0, ele me deu o valor 6 aqui no D104. Então ele fez a multiplicação aqui corretamente. Beleza? Esse D104 eu já joguei no outro bloco aqui. Beleza? E aí é a divisão de 6 por 2. Então 6 dividido por 2 dá 3. Por que que tá 0? Porque eu ainda não acionei o M1. Então quando eu acionar o M1 no D108 ele vai me apresentar o valor de 3. Acionei o M1, valor 3 aqui. Beleza? E agora é só a soma do valor C. Então 3 mais quanto? Então vou atrelar um valor para o D110 aqui de 6. Então 3 mais 6 tem que dar o valor 9 no D112. Então aciono o M2. Ele me forneceu o valor de 9 aqui.
beleza? Então, como vocês podem ver, é bem simples usar os blocos de aritmética, eles já estão todos subdivididos aqui no eixo árvore do lado esquerdo, quando eu pego a função orders aqui. Então, para todo cálculo, se eu quiser subtrair também valores negativos, valores em word, double word, eu consigo achar a função que eu preciso, todas nesse eixo árvore aqui, todas subdivididas também em tópicos, em assuntos diferentes. Beleza, pessoal? Então essa foi mais uma videoaula simples aí sobre as funções aritméticas. Então eu consigo fazer alguns cálculos dentro do CLP. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.